Bom, pessoal, a gente vai aqui falar um pouquinho do filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele está aqui, vai ler um aforismo do Genealogia da Moral, da segunda dissertação, onde ele trata sobre a má consciência e coisas afins. No intuito de falar sobre a questão do esquecimento e felicidade, né? Uma coisa interessante, né? E aqui fazer um contraponto, aquela ideia do ressentimento, da moral escrava, né? Como oposição. Então vamos lá. Criar um animal que pode fazer promessas não é essa tarefa paradoxal que a natureza se impôs com relação ao homem? Não é este o verdadeiro problema do homem? O fato de que esse problema esteja em grande parte resolvido deve parecer ainda mais notável para quem sabe apreciar plenamente a força que atua de modo contrário, a do esquecimento. Esquecer não é uma simples vis-inércia, força inercial, como creem os superficiais, mas uma força inibidora, ativa, positiva, no mais rigoroso sentido, graças ao qual o que é por nós experimentado, vivenciado em nós e acolhido. Então a ideia aí do esquecimento não é uma simples força inercial, mas é algo importante, né? Que nos traz algo novo para a gente vivenciar a cada instante. E continuando, né, ele fala aqui, ó, fechar temporariamente as portas, janelas da consciência, permanecer imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais, a cooperar e divergir. Um pouco de sossego, um pouco de tábula rasa da consciência para que novamente haja lugar para o novo. Isso é muito interessante, né? Haja lugar para o novo, sobretudo para as funções e funcionários mais nobres, para o reger, prever, predeterminar, pois nosso organismo é disposto hierarquicamente. Eis a utilidade do esquecimento ativo. Como disse, a espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica da paz, da etiqueta, como logo vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. O homem no qual esse aparelho inibidor é danificado e deixa de funcionar pode ser comparado, e não só comparado, a um dispético. De nada consegue dar conta. Precisamente esse animal que necessita esquecer, no qual o esquecer é uma força de saúde forte, desenvolveu em si uma faculdade oposta, uma memória cujo auxílio o esquecimento é suspenso em determinados casos. Bom, aí está o Nietzsche, né, falando sobre essa questão do esquecimento, que é uma coisa dentro da nossa tradição moral e tudo mais, a ideia do não esquecer, como a gente pegar aqui, né, que já dessa porretada nos valores e na tradição ocidental judaico-cristão, vai colocando, problematizando a ideia da moral nobre, da moral escrava, que quer dizer, o nobre é aquele um que age, que vive, né, a ideia do momento, que sente, coloca suas forças ali, suas pulsões são externadas, não é interiorizada, elas são postas, né, para ação. E o nobre ele nomeia a ideia do bom e o ruim, né? Já indica já uma ideia de ação. Ele vai dizer, já a questão da moral escrava não, já é já é inibidora, ela é castradora, ela é, como ele fala em outra obra, já é como se fosse uma antinatureza, né? Ela não quer deixar as pulsões a ser externada, ela vai, com isso ela se fecha e cria-se um mundo interior, volta-se para dentro. Então quer dizer, o esquecimento vai sendo inibido, vai deixando, quer dizer, a jovialidade, a, aqui ó, não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho presente, lá, né? Ao novo, o sempre presente, quer dizer, não vira uma má consciência como se fosse uma crosta que inibe a vivência do determinado presente, mas não, ela libera, né? Interessante presente que tá em itálico, né? Sem o esquecimento, quer dizer, olha só, então o esquecimento é algo muito importante, ele é algo que ele traz
da nossa tradição. Interessante também quando você observa até alguns outros filósofos, né, falam, não, você não pode esquecer, né, esse determinado agravo. Interessante que o Nietzsche coloca essa ideia do esquecimento, né. Não sei porque agora veio aqui na memória a questão do texto do Adorno, mas enfim, não vou entrar nele. Mas a questão é interessantíssima aqui, quer dizer, não esquecer, não deixar o agravo ser esquecido, não deixar barato, quer dizer, próprio do ressentimento. Então o ressentimento é o contrário, né? Ressentir, vou sentir novamente. Né? Essa é a questão. Então Nietzsche já vai colocar, essa moralidade de escravo é uma moralidade ressentida. Ela valoriza a memória, valoriza aquele lugarzinho, né? Daquela não vingança, daquilo que não foi posto em prática, das pulsões, e julga aquele outro como algo ruim. Quer dizer, não vinga como uma planta que vingou, que nasceu, né? Mas vinga de uma maneira reativa, ressentida, de não colocar a ação. Então, quer dizer, para Nietzsche isso seria o que? A infelicidade. O contrário, né, do esquecimento. E aqui é interessante voltar a ler uma parte do Roberto Machado. O ressentido é alguém que nem age, né? Realmente. Produz apenas uma vingança imaginária, um ódio insaciável, visto que o homem se consumiria rapidamente se reagisse, acaba por não reagir. Eis a lógica. Quer dizer, a lógica do ressentimento é colocar o outro como mal, se ele é mal, portanto sou bom. Que é característica exatamente da moral escrava. Quer dizer, nomear primeiramente o outro como mal, para depois, assim, no suposto secundário, você se colocar como bom. E já o nobre já se valoriza. Né? A ideia do como primeiramente, não secundariamente, como a ideia do ressentido da moral escrava. Quer dizer, sou bom. As outras coisas, força. Então, quer dizer, essa é a ideia da ação, né, e não da inação. Quer dizer, não deixar ativo para a ação. Quer dizer, quando você vê a ideia do momento, isso que a gente está querendo colocar aqui, quer dizer, essa é a felicidade do novo, da presença, de vivenciar. E ele faz essa crítica, basicamente, da modernidade, que é uma junção de vários outros séculos, né, que fala 19 séculos para trás, eis que nós somos e tal. Quer dizer, basicamente, essa tradição judaico-cristão, a tradição também socrática, platônica, e sempre colocar no mundo além, não no mundo sensível do vir a ser, mas num mundo petrificado. Então, quer dizer, essas noções Nietzsche vai tudo colocando aqui. E é interessante, né? Eu quero ler aqui uma partezinha uma citação da Scarlett Martin, né? Que é assim, enquanto a memória o esquecimento até traz uma ideia de força criativa, por outro lado, o ressentimento vai trazer que é a ideia da memória. Então, Scarlett Martin coloca do seguinte modo: a memória encerra um mundo limitado, afugentando o desconhecido, evitando o inesperado, impede a aventura, o acaso que a gente acabou de ler na citação do Nietzsche, apontando para o passado e o futuro, impossibilita a luta, trabalhando em circuito fechado, paralisa o poder de criação. Né? E essa é a questão, né? Paralisa o poder da criação. Então, ó, com isso é importante notar que o fraco sofre com suas memórias, as quais impossibilita a ação, pois não agem, estes ressentem e começam a imaginar uma vingança para seus supostos agressores. E é interessante como aqui na obra ele vai colocar, dentro dessa moralidade, e aqui ele faz uma crítica muito forte à religião, né, cristã. Quer dizer, às vezes é colocado a justiça divina, né, depois ele explica exatamente nessa segunda parte da dissertação, o campo da justiça ele é meio reativo, né, da maneira como ele nasce e tal. Daquelas pulsões que não foram colocadas para fora, e a justiça divina acaba se tornando que uma vingança. Né? A mim me criou o eterno amor, né? Quer dizer,
quando ele começa a falar lá do Dante no inferno, né? Interessante isso, né? Então quer dizer, a vingança torna, por não ter posto a ação aqui, torna-se extraterrena. Transfiro para um outro, para um além. E um além até mesmo extraterreno. Né? E essa é uma questão interessante, né? Se posiciona como vítima e acusa, porém, não para ser ressarcido realmente daquele que sofreu, mas para poder gozar do sofrimento alheio. Maria Ritaquel, impedido de vingar-se diretamente, o ressentido aposta na vingança imaginária eternamente adiada que lhe permitirá gozar do sofrimento daquele que o ofendeu, sem ter de confrontar com sua própria crueldade. Quer dizer, de ser o que é, tá entendendo? Não está externando essa força, está colocando para dentro, está inibindo. Então ele vai dizer, essa moral, ela é inibidora, ela vai gerar exatamente essa má consciência. O castigo é para sentir exatamente essa dor da culpa, do remorso, da mordida da consciência, né? Não digeriu bem. E o Nietzsche coloca aqui a ideia do esquecimento, da jovialidade, né? É uma coisa muito importantíssima, né? Quer dizer, dá lugar ao novo. Né? Essa é uma questão. Sobretudo para as funções e funcionários mais novos, para reger e prever, para determinar, pois nosso organismo é disposto hierarquicamente. Eis a utilidade do esquecimento, ativo, como disse, espécie de guardião da porta, zelador da ordem psíquica da paz. Quer dizer, se sobrepor, quer dizer, não é inibir, pô, tá dentro da existência, vai enfrentar exatamente a dificuldade, por isso, nem somente por isso vai nomear isso aí como se fosse uma ideia de mal. Ah, tudo, isso aqui tudo tá me levando a isso. Não, se sobrepõe, é basicamente isso, a ideia da ação. Não é, vai exatamente encontrar com essas dificuldades. Então, para finalizar aqui o que a gente está comentando, ousando comentar, melhor dizendo, de maneira rápida e simples, que às vezes envolve tanto conteúdo, você quer tanto resumir que acaba a mesmo se perdendo. Mas pelo menos vamos colocar esse ponto. O esquecimento é uma característica nobre, é uma característica de vida, é uma característica que leva para a felicidade, né? Diferentemente do ressentimento que quer a memória, o não esquecer, que quer exatamente vingar, mas não uma vingança efetiva, mas uma vingança colocada no além, no extraterreno, no além da vida, transferida até mesmo para uma ideia que Deus vai fazer exatamente o julgamento justo. Talvez essa justiça seria a vingança do ressentido dentro dessa moral nobre que impede as nossas ações. Tá ok? Então, beleza, galera.